E um tantão de gente falou assim, explica que confusão é essa do Lula com a Petrobras. Bom, vamos lá. Se tem uma coisa de que Getúlio Vargas certamente se arrependeria de ter feito se estivesse vivo hoje em dia, isso seria a criação da Petrobras. Vamos lá. A empresa brasileira de petróleo é recorrentemente objeto de intervenção, no mínimo, controversas dos governantes, sejam eles quais forem. E dessa vez, um movimento estranhamente transparente, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, disse nas suas redes sociais que partiu do presidente Lula a orientação de reter a distribuição de dividendos extraordinários da estatal. Tem os extraordinários. Tem os dividendos que têm que ser distribuídos e tem os extraordinários, tá? Dividendo é basicamente o dinheiro que vem do lucro e que eles podem dividir, falando em bom português. Isso. Porque tem um monte de gente que investe. Para acionista. Tem um dividendo que é dividendo. O problema disso, gente, é que fica no ar a dúvida se a empresa está, de fato, cumprindo com a lei das estatais. Explique, Gabriel, por causa de quê? Por causa da boca de sacola do presidente da República, né? Tá que nem o Davi do Big Brother, né? Não fica quieto. O que diz a lei das estatais? Que o acionista pode orientar os seus conselheiros, mas não pode vincular o seu voto e deve agir sempre no melhor interesse da empresa. Depois da decisão do Lula de reter os dividendos, o valor de mercado da companhia caiu apenas 55,3 bilhões de reais em um dia. Caraca. A maior empresa do país, né? Não sei se é atualmente, mas já foi várias vezes. Né? Podemos pegar aqui. Talvez, acho que a maior empresa brasileira hoje é o Itaú. Ah, tá. Mas a Petrobras vale sempre... É o dinheiro, minha filha, é a indústria do dinheiro. O artigo 115 da lei das estatais é claro ao dizer que considera-se abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas. Isso não está claro, evidentemente, mas é uma questão importante aí para debate. Sem contar que é de um populismo raso na minha avaliação, porque o governo é efetivamente acionista majoritário da Petrobras, então quando ela paga dividendos, o Tesouro Nacional recebe uma fortuna. É isso que... Peraí, eu tenho duas dúvidas aí. Você tem gente que investe na Petrobras, os investidores. Aí você vira para essa galera que põe dinheiro para fazer a empresa crescer. E quando a gente está falando de Petrobras, gente, a gente não está falando só de petróleo, de gasolina, de posto de gasolina. A gasolina está cara. Não, a gente está falando de centros de pesquisa. O Sérgio Sacani esteve aqui e falou, não existe empresa no mundo como a Petrobras, na área de extração de petróleo, de desenvolvimento de tecnologia específica. Ou seja, é uma baita de uma empresa nesse sentido, especialmente no desenvolvimento de tecnologia. Aí você vira para investidor que põe dinheiro e fala assim, você botou dinheiro, mas eu não vou te dar tudo que a gente ganhou, não. O investidor vai querer sair fora. A gente não vai sair perdendo também? Ou é burrice pensar assim? Pensamento leigo. Não é burrice. Não é bonito também. Não é bonito também. Mas vem da tradição que a gente estava vendo até agora. Só para a gente ter informação, a Vale é a empresa que representa a maior parte do Ibovespa hoje, pegando as empresas abertas. Ela representa 11,7% das variações do índice. Na sequência, tem Petrobras, 11,7%. Isso. Petrobras, somando os dois tipos de ação, 11,6%. E aí, na sequência, Itaú, com 7,7%. E aí é só Itaú Unibanco. Não estou pegando o Itaúsa, que é a controladora, que são outros 2%. Mas falando sobre a Petrobras, eu acho que, para a gente entender como a gente está avaliando hoje, vale a pena fazer um apanhado do que a gente viveu nos últimos governos, né? Petrobras é uma empresa de controle estatal. O programa hoje vai ter 18 horas, tá, gente? Fiquem à vontade. É hora da revisão. Quem não pegou a aulinha do Telecurso 2000? E aí você tem, durante o governo Dilma, uma Petrobras que servia ao governo, que foi muito marcada pelos escândalos de corrupção, pelos escândalos de favorecimento político, de tráfico de influência, em que você tinha o uso da estatal para favorecer empreiteiras ligadas ao governo. Sim. A gente, Saudades Odebrecht. passou por toda essa fase, melhorou mecanismos de combate à corrupção no país inteiro. Isso. E aí chega... Sérgio Moro nega, mas tudo bem. Chega o governo Temer e também passa por uma revisão desse processo. E durante o governo Bolsonaro, quando a gente tem a pandemia da Covid,
tem uma mudança brusca, e eu acho que todo mundo vai lembrar, de todos os escândalos que teve nas indicações para o Conselho da Petrobras, visando um maior repasse de dividendos. Era justamente o contrário do que está rolando agora, Sim. né? Que Era o contrário. Como é que era o nome dele, meu Deus? Você tinha Adriano... Não, o Adriano presidente da Nóbrega? Petrobras, não. Ah, o general que foi da Itaipu. Ai, meu Deus. Não, enfim, que queria repassar até 60%. Cerveró? Não. Chuta Esse o nome, daí vai. tava lá na Dilma ainda. Que queria repassar até 60% dos dividendos. Assim, bem o oposto. É o Roberto... Daqui a pouco a galera Castelo vai ajudar Branco? a gente. É o Castelo Branco. Isso. Castelo Branco. Eu lembro muito bem de, nas primeiras reuniões ali da Petrobras com o Castelo Branco, ele falando, é isso. Sim. Vamos fazer a galera investir e vamos distribuir em dividendo. Ele foi posto lá no cargo porque, Pra fazer de isso. repente, o governo olhou para a Petrobras, que é uma empresa que é do governo. Assim, faz todo sentido o governo querer que a empresa Pague. que ele tem dê lucro Sim, para ele. claro. né? É óbvio. Claro. E aí, durante a pandemia, quando o governo precisava fazer caixa, estava pagando bilhões de reais para os estados e municípios para fazer enfrentamento ao Covid. O dinheiro que vinha do lucro da Petrobras, que estava com petróleo em ascensão, ajudou a gente a conseguir fechar um pouco as despesas. E aí, nessa esteira, o mercado financeiro olha para esse movimento e fala, opa, a Petrobras está rendendo mais do que a inflação, está rendendo mais do que título público, vale muito a pena eu investir, porque o retorno a curto prazo é gigantesco. muito bom. A Petrobras foi a empresa, a gente viu, recorde histórico de Foi. distribuição de dividendo. R$4 para cada ação, uma coisa absurda. Caramba. Uma coisa que não tinha paralelo em nenhum outro lugar Não, do não mundo. tem, não tem. A gente aqui no Brasil tava perfurando o ouro, basicamente. Agora chega o governo Lula, olha para essa situação e eu não consigo avaliar por que o governo Lula, que não teve superávit no ano passado, que teve déficit nas contas públicas no ano passado, por que ele está se recusando Narrativa. a pegar esse dinheiro? Isso que eu ia Narrativa. perguntar, uma pergunta bem aleatória. Na minha a avaliação, gente teve né? a informação, mas não teve uma justificativa do Lula. A gente só teve É, que ele deu a ordem, o negócio mas que ninguém veio justificar por A que E ele esse é um outro justificativa tomou ponto essa formal. decisão. engraçado, né? O Jean Paul Prats, assim, num movimento espontâneo de transparência, Sim. resolver botar no toba do presidente da República. Assim, eu não entendi até agora qual é o A ganho lógica. político. Não tem. Não. Mas militância, então, né? aí, olha Pode aqui, ó. ser, pode Quer ser. ver? A Jo tá aqui, a Jo Organizer, falou assim: distribuição de dividendos para agradar os amiguinhos e a elite. Não, então, mas é justamente o contrário. Mas é isso que eu vou explicar para a Jo. Existe essa impressão, Jo, de que, fato, na hora que você distribui dividendos, você está distribuindo só para acionista, mas o maior acionista da Petrobras é o Sim. governo que está precisando de dinheiro. Então, assim, não faz sentido ele falar que vai segurar. A fala do Lula nessa história foi... É ideológica, Não, gente. a fala do Lula foi: a gente não pode ficar distribuindo dinheiro Sim. para acionista e deixar na mão os investimentos de uma empresa que é de 200 milhões de brasileiros. Mas tu é o acionista. Principal, é uma loucura. Para financiar as coisas Sim. que são para Sim. 200 milhões de Aham. pessoas. É isso que a gente não está entendendo, que não faz sentido algum, entendeu, Jô? A desculpa formal Militância. é que... Ai, que ódio, formal. Cristina. Burra, Aqueles, né? aqueles divulgaram Porque podia lá. fazer muito mais Bolsa Família Não, com mas é dinheiro. porque os conceitos são muito mais simples que esses. A coisa é muito superficial. Lucro é do bandido e o Isso. socialismo é do mocinho. Então vamos reestatizar, nada... Nem alcança o fato que o governo é o maior beneficiário do pagamento de dividendos. Tanto que Haddad ficou ali na reunião, O mais dizendo que tucano dos petistas. dizendo que é uma decisão do conselho, que tá tudo sendo... Tipo, para variar, colocando panos quentes, o Haddad em tudo, E vai né? na linha do que o Daniel acabou de comentar. Eu sei que... Eu não sei, mas está mais que na hora da Petrobras começar a investir em outro tipo de energia. Talvez seja estratégia, juntar Então. dinheiro. E essa foi Sim. a divulgação que eles fizeram. Que a a oficial. Petrobras precisa fazer caixa para investir mais em inovação, em novas tecnologias. Energia Há um renovável. tempo atrás, no auge, enfim, enquanto o petróleo estava subindo de preço, alguns analistas estavam apontando que no mundo inteiro o investimento em descoberta de novos postos de petróleo estava num nível em que não se sustentava. A gente Sim. não estava conseguindo encontrar novos postos suficientes para sustentar a demanda. E aí vai um pouco nessa linha da transição energética, justamente
da gente conseguir encontrar novas formas de... Essa Vai foi a se chamar justificativa. Ventobras. Essa foi a Se justificativa. tivesse engarrafado o vento, como Dilma falou, Pois é. estava Ela nessa sugeriu, confusão agora, em sim. 2024. Ela sugeriu. Mas, Daniel, você tem toda a razão, e essa foi uma justificativa dada, a formação de um conselho específico que precisa de investimentos nesse setor. Mas a gente tem questões nesse momento, não que a questão de energia renovável não seja profundamente emergencial e urgente. Não é isso. Só que o Brasil tem um problema financeiro, questões internas também para resolver na economia, que poderiam ajudar a fomentar também a questão de energias renováveis. Se não tiver... Porque, veja, a gente perdeu 55 bilhões com essa É isso que eu ia discussão. perguntar. Quando não dividiu os dividendos, quando não distribuiu os dividendos, quanto que ficou para a Caixa da Petrobras? Para o caixa da Petrobras, Sei o que o sobrou. Pedro vai ter que consultar aqui. Pois é. Mas, de qualquer forma, é uma perda. E você tira o interesse do investidor. O investidor começa a olhar com desconfiança para a Para empresa. saber a balança Mas se eu valeu. acho- Não valeu, óbvio, mas se valeu a pena, na lógica do Lula, ter retido esse dinheiro. Sim, Pra é que tava Petrobras. O muito- erro tava da sua muito teoria obsceno. é a lógica do Lula. Tá. Não tem. A Eu sigo distribuição- acreditando. A distribuição até agora estava muito obscena. Estava muito acima do parâmetro, das referências, das outras empresas petroleiras. Vale a pena, acho, assim, esse momento de vamos avaliar, então, o que seria adequado, Mais prudente. mais prudente na distribuição desses Mas valores. se E ela sem tá- demonizar o lucro também, né? Que é uma Sem coisa demonizar boa. o lucro. Mas se ela está distribuindo muito dividendo, é porque ela também está faturando muito. Ou estou errada também nesse pensamento? Não, a divisão do dividendo também estava acima da média na proporção sobre o lucro. Entendi. Também e não isso tava, é que é mais importante também, ver. assim, da Mas gente também ter não pelo precisa menos... reter tanto. Não Poderia ter precisa reter retido tanto. menos. Mas também precisa compensar o tanto que distribuiu antes. Entendi. É uma E questão pra de pesar a mão. variar, caímos mais uma vez na grande falha de comunicação do governo. Que, meu Deus do céu. Parabéns, viu? Vocês estão, ó, parabéns. Porque assim, ó, não foi só a Petrobras, gente, que levou um tombo essa semana por interferência do governo. Porque a Vale, que é outra empresa estratégica para Brasília, veja bem, não é estatal, ela é estratégica. Também tem sofrido com barulho provocado pelo presidente Lula. Vamos lembrar aqui que a Vale é uma empresa de controle privado, gente. Fixa isso na cabeça, Diferente tá? da Petrobras. Exatamente. Então, assim, ó, ela não deveria dar satisfação ao Palácio do Planalto. Mas o que aconteceu essa semana, Pedro? Agora, tudo que eu falei se inverte. É isso. Tudo que eu falei Exatamente. sobre o governo poder intervir, agora na Vale é o exato contrário. Agora, o ex-conselheiro de administração da Vale, José Luciano Duarte Penido, renunciou ao cargo na segunda-feira por discordar. Discordar é uma palavra fraca em comparação com o que aconteceu. Por, enfim... Rechaçar absurdo. o processo de sucessão do atual Querer presidente da vomitar. companhia. Nossa, Eduardo gente. Bartolomeu. Em carta endereçada ao presidente do Conselho de Administração, Daniel Stittler, Penido fala que o processo tem sido manipulado e que sofre evidente e nefasta influência política. Ele trouxe o Jango de volta. Não é maravilhoso? Eita. Forças ocultas É me isso. obrigam a renunciar. Barre. Vamos lembrar que não tem 2 meses o presidente Lula tentava emplacar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, Teve para isso. presidir a mineradora. Absolutamente tudo ao contrário. O governo não quer meter a mão no dinheiro da estatal que ele controla. E agora quer intervir na ex-estatal que não tem controle nenhum. Nessa brincadeirinha, a Vale também perdeu aí quase 70 bi em valor de mercado. 70 Desde o Alex. início do ano. Desde essa Desde a Fez a brincadeira do indicação de Guido. Guido. Essa, de fato, assim, tá errado. Tá errado. E assim, é porque a Vale já foi uma empresa estatal, então talvez no imaginário das pessoas faça algum sentido. Mas é basicamente como você imaginar o Lula pedindo para trocar o presidente do McDonald's no Brasil. Entendi. É isso. Lula, pede pro Starbucks voltar. Aí, ó. O Teco Medina postou há 26 minutos aqui no Twitter. Vale na mínima em 12 meses Aí. e na mínima em muito tempo. Que loucura. Que loucura! Aqui tem apuração. Cara, em um ano já perdeu 27% em valor de mercado, valor da ação. Tá bom? Mas, gente, eu juro que eu não entendo, porque isso prejudica demais, mas assim, demais, a nossa economia e a
Não é nem a nossa economia, acima de tudo, a nossa reputação lá fora. A nossa visão. Mas, mas isso você que eu acha ia que existe falar. alguma preocupação em reputação internacional depois dos Sinceramente, últimos até eu que acontecimentos? Tá puxado o Né? negócio. E o valor, há 60 minutos atrás, falando que a ação da Vale responde por quase 60% da queda do Ibovespa em 2024. Que Tá legal. ótimo. Bom, Então- bom, Barba, bom. Isso assim, é muito ruim pra gente. Eu entendo que exista uma pressão pro Brasil se comportar diante de regras ambientais. E que a Vale não é uma empresa que a gente associa com, né? Mas tem como fazer isso de outra forma, não é mesmo? Tem dezenas de outras Obrigada. formas. Tem trocentas outras regras formas. Obrigado pelo ambientais, lembrete. né? Não tô Regras defendendo de ambientais, forma que a gente alguma. não lembra nem da ministra. Nada, imagina. Quem é? Ah, Marina, né? Marina. Tá. Mas é grave, assim. É uma empresa que tem um peso gigantesco, que pesa no Ibovespa. E, assim, quando o Ibovespa cai, isso significa, por mais que seja uma média, que a Vale sozinha responda por boa parte disso, impacta, de forma geral, como investidores estrangeiros veem o Brasil. Tá. Amores meus, deixa eu falar uma coisa. A gente vive num mundo global, tá bom? A gente depende disso. Não adianta querer brigar com o mercado, né? A gente vive num mundo capitalista. Pela atenção, obrigada. Daniel Rainho escreveu, gente, mas é complicado também, depois de todos os desastres com os quais a Vale se envolveu, É isso né? que a gente acabou de falar, que Não, tem não, um e o maior delayzinho. desastre que a Vale poderia se envolver era botar Guido Mantega na sua presidência. Mas aí a não é nada solução- complicado. A forma que o governo tem para conseguir controlar isso é através do Ministério Público atuante. É através de uma fiscalização ambiental que seja... Mas Não, aí e não aí faz ele- bem pra saúde. Aí ele comentou, Brumadinho e Mariana impactaram muito o mercado. O mercado, a vida de pessoas e pessoas que até hoje não têm uma solução com relação a esses desastres. Mas nada disso libera o governo a intervir na empresa de forma que alguma. não é Mas isso que eu tô estatal, falando. né? Aí quando a Tem máquina nada a da ver uma justiça coisa com a tem outra. que funcionar, É que aí é isso. justiça, e não tem nada a ver com o quanto que a gente pode ter gente querendo investir aqui dentro, né? Então, assim, é isso. Onde o governo tem que intervir, tem que ficar de olho, ele faz o que faz. Onde ele não tem que intervir, mas ele tem que cobrar, ele também não faz. Então fica difícil, fica bem difícil. É até feio a gente falar em impactar mercado. Assim, eu me sinto uma